Bom, então, a gente está nesse curso sobre juventudes e movimentos sociais, que tem adultos, jovens, pessoas de todas as idades, pessoas de diferentes movimentos, pessoas militantes, uma maior parte. Mandei, acho que o perfil para vocês, e a gente começou o terceiro encontro, e a gente começou dentro de uma proposta de fazer conversas intergeracionais sobre a política, aproveitar as experiências que a gente tem, o conhecimento que a gente foi formando da política e fazer trocas entre nós, aproveitando também as diferenças que a gente tem entre nós para aprender com elas. Então, no primeiro encontro, a gente passou por. Eu não vou apresentar um PowerPoint, porque eu trouxe 4 lâminas, assim, e depois eu compartilho com todo mundo. E assim a gente consegue se ver também. Mas a gente começou com algumas problematizações, a gente começou discutindo uma pesquisa do IPEC do ano passado, sobre o que os jovens pensam em relação à política, e a partir dessa pesquisa a gente desdobrou em problematizações, por exemplo, o significado, a importância, a compreensão da democracia, o estatuto ou a confiança dos jovens, não, o estatuto das instituições, a confiança dos jovens nas instituições ou nos partidos políticos. A gente também pensou bastante sobre com que força as revisões propostas pela virada empreendida pelo feminismo, pelos movimentos negros, né, pelos feminismos, pelos movimentos negros, indígenas, movimentos LGBTQIA+. A gente falou bastante da dimensão política das relações interpessoais e afetivas, que acho que também nessa virada é muito importante. A gente também se perguntou onde, como acontece a formação política dos jovens, e ao mesmo tempo a gente se perguntou onde e como acontece a nossa própria formação política, ou como aconteceu. Também perguntamos o papel das redes sociais nesse debate da política, na formação política dos jovens, a centralidade de algumas pautas, como a pauta ambiental. Também a gente pensou bastante sobre mobilização dos trabalhadores em tempos de trabalho precário, falamos bastante disso nos 2 encontros. Aí perguntamos um pouco sobre como as organizações podem se conectar com as juventudes, falar a sua linguagem, ou será que tem sentido, né, essa aspiração das organizações? Falamos também das possibilidades de ampliação dos diálogos intergeracionais no campo político. E aí foram muitas problematizações dos chats que eu fui sistematizando aqui, né? Como se deu a minha própria formação política, de que jeitos fui condicionada a pensar por uma certa superficialidade sobre essa política, né? Onde erramos, pessoas colocaram essa pergunta, a minha geração construiu espaços de participação, então teve uma certa avaliação de uma perda aí sei lá, talvez da comunicação, né, uma perda de comunicação da experiência das gerações mais velhas para as gerações mais jovens, mas também, será que isso aconteceu mesmo? Muitas questões aí em torno dessa questão. As instituições estão sendo esvaziadas e não conseguem atrair pessoas por causa da falta de interesse sobre as questões políticas e sociais, também foi uma outra problematização. Como não contarmos, como que nós fazemos aí já do último encontro, como a gente não conta uma história única sobre os jovens, sobre os adultos, sobre as escolas, sobre os professores, profissionais da educação, sobre os evangélicos, uma problematização que nasceu de um vídeo que a gente assistiu, da Chimamanda, chamado Perigo de uma História Única, né, onde ela fala como ela foi formada por uma visão muito colonial da sua própria comunidade na Nigéria, como ela tinha muitos valores ali britânicos, mas não só. Quando ela também vai para os Estados Unidos, ela passa a contar uma história única sobre os imigrantes nos Estados Unidos. Então, isso deu para a gente força para a gente se perguntar sobre essas histórias únicas que contamos em relação aos jovens, em relação às mulheres, aos negros, aos evangélicos, às escolas. E aí, no final do encontro passado, a gente falou bastante sobre escuta,
a partir de um pequeno vídeo do Christian Dunker, e nos perguntamos um pouco como aprendemos a escutar. E aí também várias problematizações que colocaram um pouco, novamente, essa discussão da perspectiva branca e eurocêntrica e colonizadora, e como é que a gente poderia escutar a partir de princípios diferentes, né, afro-indígenas, por exemplo. Então, foi mais ou menos isso, só para contar um pouquinho para a Lana, para a Bia e para a Débora, que acho que deve ter entrado aí, o que a gente vem fazendo, né, numa lógica que é de trazer, sobretudo, as experiências, nossas experiências, para pensar sobre elas. Então, também trouxemos no último encontro uma discussão sobre como a sociologia ajuda a pensar as múltiplas juventudes, desconstruindo um pouco essa noção de uma juventude homogênea, mas o nosso centro não é discutir as referências, mas é muito mais pensar em que medida essas referências iluminam as nossas práticas. Depois tu pode ver aqui, ver como é que tu coloca essa televisão na internet. Eu estou muito ocupado. É que eu estou aqui ligada da internet, ó. Obrigada, Sérgio. Bom, e aí o que a gente vai fazer hoje? Como que a gente vai funcionar? A gente tem 3 convidadas, a Bia, a Débora e a Alana. A ideia é de uma conversa bem informal com elas. Elas vão se apresentar, Marcelo, não vou apresentá-las, acho que vai ser mais gostoso assim. E a ideia da gente ter uma conversa que ela circula. Então, vou fazer umas perguntas que eu já passei para elas. Elas vão responder, primeiro a Bia, depois a Débora, depois a Lana. Então, a gente faz uma primeira rodada. Depois, a gente faz uma segunda e uma terceira, mais ou menos blocos de 15 a 20 minutos. E depois a gente guarda um tempo para nossa conversa com todo mundo, sendo que esse mecanismo do chat eu acho que está funcionando muito bem, então ele está sempre aí para as pessoas se manifestarem, perguntarem. Quando a gente não conseguir falar dos assuntos que aparecerem no próprio encontro, a gente traz uma sistematização para o próximo. Tudo bem, gente? Podemos passar a palavra para as nossas convidadas? Bia, você está preparada? Então, a primeira... Diga. Não, pode falar, perdão. Então, a primeira rodada, eu queria pedir para vocês falarem quem são vocês e qual foi o primeiro momento em que você se deu conta de algo político, se tem alguma cena na infância, na adolescência ou na juventude que marcou esse momento e que pensamentos vieram naquela época, assim, sobre a política. Vocês conseguem me ouvir? Eu estava pensando muito sobre essa pergunta, dei uma refletida sobre ela, porque é uma coisa que você tem que olhar para trás e ver e olhar sua trajetória inteira e pensar quando que foi esse momento. E eu acho que esse momento fala muito com o projeto social que eu criei. Então, me apresentando também para contar um pouco sobre esse fato. Meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos, eu sou aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto social chamado Grupos Soares, que ele é um projeto social onde a gente empodera meninas aqui da Zona Norte e a gente já atuou com pautas da política e uma delas foi escrever uma lei estadual, que foi a primeira do Brasil a incluir absorventes nas cestas básicas. E a gente também atua com várias oficinas e coisas mais regionais dentro das comunidades, porque nossas meninas são das comunidades e a gente tem essa filosofia de levar o que elas estão aprendendo dentro do nosso projeto social para a comunidade que elas fazem parte. E sobre essa pergunta, tudo isso me remeteu à época de quando eu vivia numa bolha e eu não sabia o que era política, eu era muito afastada da política, porque eu estudei no colégio militar desde o meu 6º ano, então foram 7, se eu não me engano, 7 anos de uma vivência onde eu estava naquela bolha ali. Eu não tenho pais militares, mas eu entrei no colégio militar, então... Bia, desculpa te interromper, tem algum movimento que você está fazendo
talvez no microfone, que ele está gerando um ruído e a gente está com um Perdão. pouquinho de... Deixa eu botar aqui, não sei se é meu cabelo. talvez. Tá, desculpa. E aí eu estudei no colégio militar, não tinha famílias militares, mas mesmo assim eu me senti numa bolha, porque aquilo era minha vivência. Eu passava o dia inteiro dentro do colégio militar, só acessava aquelas pautas, os meus livros de história eram assim, feitos por eles, então o meu acesso à história do Brasil também foi muito afetado. Então eu sempre senti onde eu só vivia aquele mundinho, e foi aos poucos, conhecendo outras pessoas que não eram do colégio militar, outras meninas que também faziam parte do meu projeto social, que eu fui conversando e descobrindo algo que não tinha no meu colégio, algo chamado Grêmio Estudantil. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, vocês têm um Grêmio onde vocês querem mudar a escola de vocês, onde vocês se organizam para trazer pautas que é importante para vocês e conversar com os diretores. Isso não existe no meu colégio. Se eu conversar e criticar alguém, eles podem, sei lá, me ignorar e falar, você não tem voz aqui, você é só um aluno. Então, foi esse momento que eu fui percebendo que a política ela está dentro das escolas, isso é muito importante. E isso, a parte assim de se mobilizar dentro de grêmios estudantil era muito importante também para trazer um conhecimento político, porque eu conseguia enxergar a disparidade que eu tinha da minha vivência com outra menina que fazia parte de um outro grêmio estudantil do colégio dela, e eu falava, você tem muito mais conhecimento que eu. Então a gente ia conversando e eu ia aprendendo muito com ela, e foi nesse momento que eu notei que eu realmente estava nessa bolha, que eu não tinha acesso a isso, que eu não sabia o quão importante era jovens se mobilizarem, como que funcionava toda essa questão de se mobilizar dentro do seu colégio e depois não mais dentro do seu colégio, eu queria ser isso para uma faculdade. E também foi quando eu vim para a faculdade que eu descobri que também existem grêmios, né? Diretórios, centros acadêmicos dentro da faculdade, e aquilo impacta muito o universo da faculdade, mas também pode impactar o universo assim, da cidade, se mobilizar a questão de transporte para os universitários, isso impacta a cidade. Então, eu fiquei cada vez mais assim, gente, como eu estava nesse mundinho, eu não sabia, e agora eu quero saber mais. E aí eu fui trazendo um pouco desse sentimento também para as meninas do meu projeto social, e foi nesse momento que a gente foi cada vez mais se aprofundando nas questões políticas de como isso interfere na igualdade de gênero, como isso afeta nós mulheres. Então, foi uma das pautas que a gente conversou, e era a questão dos absorventes, da pobreza menstrual que afetava as comunidades dela. Então, a gente olhou para aquela situação, se viu como meninas que tinham um pouco conhecimento sobre a política, que eram um pouco afastadas disso, mas a gente se viu também no momento de querer aprender como funciona, como é que se escreve uma lei, como é que tramita uma lei numa assembleia, quem são os nossos deputados, coisas que a gente não tinha noção na época. E a gente se propôs a buscar esse conhecimento e trazer esse conhecimento para a gente, trazer esse conhecimento para nós jovens e nos empoderar sobre isso e a gente fazer acontecer. E foi o que aconteceu há, acho que 1 ano e meio atrás, e essa lei foi aprovada e a gente continua batalhando várias outras questões políticas. E é isso, Lina. Não sei se eu falei demais. Muito bom, Bia, para abrir essa rodada. Acho que só para quem entrou depois contar o que a gente está fazendo, né? Nesse encontro de hoje a gente tem 3 convidadas para falar um pouco da experiência delas com a política. A primeira convidada, a Bia, já abriu a rodada. A gente vai funcionar em 3 rodadas, essa é a primeira. Eu acredito que a Débora entrou, mas eu vou deixar ela respirar um pouquinho, se aclimatar, e vou pedir para a Alana dar sequência na rodada. Lembrando que nossa pergunta aqui para os convidados é qual foi o primeiro momento, quem é você, né? Se apresentar do jeito que achar melhor, e falar qual foi o primeiro momento em que você se deu conta de algo político, se tem alguma cena na infância, na adolescência ou na juventude que a marcou, e quais foram os seus pensamentos daquela época. Com isso, eu ponho a Débora no aquecimento e convido a Alana para partilhar com a gente. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Ouvimos. Bom, boa noite, mais uma vez.
Primeiro, eu queria saudar, né, a iniciativa desse curso, do Instituto também, né? Eu acho que essa proposta de conversas e reflexões intergeracionais, eu acho que é muito importante. Enfim, né, eu acho que depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que tem um caldo, né, de uma cultura democrática, de proposições democráticas muito radicais nessa geração que o Possinger fez parte. Enfim, e esses intercâmbios, por exemplo, né, a galera do MPL, antes de junho de 2013, começou a ler muito o que foi essa experiência, principalmente da oposição metalúrgica de São Paulo, que também era bastante próximo do Possinger. Ou seja, né, eu acho que tem uma tarefa histórica muito importante, que é fazer circular essas experiências, né, e como essas experiências vão produzindo também revolta, rua, encontro, né? Bom, começar então, quem é você? Eu sou a Lana, eu sou pesquisadora, sou antropóloga, feminista, professora também. Hoje, os meus interesses, né, estão justamente ligados a essas relações entre lutas coletivas, movimentos sociais no Brasil, na América Latina, na relação com ciência, tecnologia, produção de conhecimento. Então, estou pensando muito também sobre essa relação entre conhecimento e poder, né? Também tentando entender como essas lutas coletivas e esses movimentos experimentam, né? Experimentam tecnologias, experimentam infraestruturas que sustentam territórios, né? Então, a partir desse grande debate que hoje se coloca para a gente da emergência climática, sanitária, etc., tentar pensar também o que seria uma ecologia política anticolonial. Eu estou, nesse momento, com essas questões, né? E eu acho que essa pergunta... Eu achei muito legal a estrutura dessa conversa também, né? Porque, no fundo, convoca a gente, e eu acho que isso é uma proposição também muito dos feminismos, né? Que é pensar a política a partir das nossas experiências, a partir da vida, né? Ou seja, a política ela não está fora da vida, né? Ela está dentro e ela está fazendo a gente, né? Fazendo o que a gente pensa, enfim, construindo as nossas relações. E eu acho que eu começaria falando como a Bia, né? A Bia que começou contando da experiência dela na escola militar, no colégio militar aqui no Rio. E eu estudei no Pedro II, que é uma escola pública federal aqui no Rio. Nesse momento, né? No final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que foi um momento de muita mobilização, tanto nas universidades públicas quanto nas escolas públicas. Era um momento já no finalzinho do governo Fernando Henrique, então a gente atravessou uma greve de 3 meses na escola nesse momento. Enfim, estava todo mundo muito mobilizado, professores, alunos, e essa greve de 3 meses, para mim, ela foi muito significativa, né? Assim, por dois, eu acho que por dois motivos, né? A primeira porque a escola se mobilizou muito e todo mundo montou sua chapa de Grêmio, assim, né? A gente teve debates coletivos sobre escola e democracia e o Brasil nesse momento, debates que foram muito importantes, que, enfim, né? Nesse momento eu já entro numa organização política na escola e começo a ter uma série de contato, informação, que naquele momento girava muito sobre a experiência da Revolução Cubana, né? Que, enfim, que para mim foi bastante importante nesse momento da escola. Mas essa greve de 3 meses também, ela foi uma suspensão da escola muito importante, né? Então foi um momento em que a escola deixou de ser esse espaço de aula, né? Enfim, no Pedro II, essa unidade que eu estudava era um colégio muito disciplinar, assim, com uma estrutura disciplinar também muito forte, assim, muito pesada. E foi um momento que a gente conseguiu experimentar uma escola sem ser escola, né? E eu acho que essa experiência de 3 meses ocupando a escola, né? Que a gente experimentou muitas coisas, e eu acho que tinha uma coisa também para as meninas, jovens, inclusive, né? Que incluía uma experimentação sexual, né? Uma produção de liberdade que era impossível no espaço da escola, sendo escola, que eu acho que foi muito importante também para mim nesse momento. E eu acho que um terceiro elemento também que tem a ver com essa encruzilhada aí do começo dos anos 2000, né,
que teve a ver com esse meu primeiro contato com esse mundo, que foi, nesse momento, estava rolando a guerra do Iraque, né? O governo Bush invadiu o Iraque, e teve uma mobilização forte nas escolas, não só nas escolas, na universidade, né? Pelo um pouco um movimento antimilitarista, anti-guerra, né? E eu lembro que essa questão me marcou muito, e me marca até hoje, né? E ela fez parte, inclusive, depois de uma parte importante do movimento feminista, que eu entro na universidade e eu começo a atuar na Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento feminista, um movimento social importante, que também foi formado nesse período, um pouco tentando pensar o que seria um feminismo anti-neoliberal e um feminismo antimilitarista, né? Então, de certa forma, essas coisas acabaram confluindo entre todas essas pautas e esses caminhos. E foi muito interessante, né? Porque na escola, nesse momento, não se falava em feminismo, né? Enfim, esse era um tema que não estava colocado para a gente na escola, ainda com toda essa mobilização que existia no momento. Mas na universidade isso aparece para mim, né? E aparece para mim de um jeito muito legal, porque a marcha, enfim, né, fazia parte de um campo, né, com muita relação com o MST, por exemplo. Então, também era um momento da gente entender como se dariam as lutas no Brasil nos anos 2000, né? Depois desse ciclo de lutas antineoliberais. Bom, obrigada, Alana. Eu acho que a Débora está aqui conosco. Débora, você quer se apresentar e contar para a gente como é que você percebe a política num primeiro momento, assim, na sua história? Claro, sim. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, licença aí para chegar nesse espaço, agradecer imensamente esse convite e a possibilidade dessa troca. Bom, eu sou a Débora Dias, eu sou a neta da dona Cida e da dona Maria, eu sou uma mulher de Xangô com Oxumaré e também, hoje também no meu ilê, na minha casa de axé, cumpro a tarefa ancestral de ser Ked, e isso diz muito sobre mim, sobre o lugar que me assenta espiritualmente. Tenho cumprido também algumas tarefas militantes e políticas de construir um coletivo de mulheres aqui no território de Sapopemba, aonde eu moro, que vai discutir feminismo popular e interseccional e a preservação da memória viva das nossas mais velhas aqui do território. Eu também sou militante da Uneafro Brasil, que é uma rede de educação popular, e eu construo um dos núcleos de base aqui na Fazenda da Juta, Sapopemba, onde é a minha quebrada, onde eu moro, onde eu milito, e cumpro a tarefa política de ser a co-vereadora do mandato coletivo Quilombo Periférico na cidade de São Paulo e também ser conselheira da Casa Sueli Carneiro. Tem sido um pouco desse caminho. Uma EQED é uma zeladora de santo. E desse lugar, que eu acho que não tem como dizer de onde eu venho, senão desse lugar. Eu acho que a minha vivência com a política, né, o meu primeiro contato e esse despertar, essencialmente vem da vida prática das crianças pretas na quebrada, né? Eu sou uma criança de projeto, uma criança que sempre esteve nesses espaços pensando, sendo cuidada pelo território, enquanto a minha mãe tinha que trampar, né? A minha mãe empregada doméstica, a minha avó uma mulher deficiente visual, então a gente precisava de um corre, então eu fui uma menina de projeto, e foi nesses espaços, né, que eu descobri o que era ser um ser coletivo, né? Eu já era um ser coletivo muito antes de saber o que isso significava na existência. Então, isso é parte fundamental da minha percepção e sensibilidade política. Eu também tive a oportunidade de dançar. Então, a arte, ela também foi um lugar fundamental para uma percepção da desigualdade social. Porque eu tinha uma bolsa de estudos, porque eu era razoavelmente boa dançando, e eu não entendia porque as minhas amigas ali da escola municipal do nosso bairro, elas não tinham acesso ao balé, e eu que achava aquilo muito da hora, e tive a oportunidade de estudar
tinha acesso. Então, esse lugar, para mim, foi muito fundamental. A arte e ser esse ser coletivo, né? Ser cuidada pela quebrada, não só pela minha família, me dá uma noção de coletividade e que algumas coisas no meu bairro pareciam não funcionar tão bem. Então, sendo menina de projeto, foi quando, aos 12 anos, eu faço meu primeiro processo formativo político com uma galera da juventude do PCdoB, construo o Grêmio na escola e começo a ter esse lugar da participação política, sendo uma negrinha muito atrevida e que fala bastante, né? E depois desse lugar, ocupando de fato uma militância junto da Uniafro Brasil, né? Uma menina preta que queria muito entrar na faculdade e sabia que só tinha a opção de entrar na universidade pública, porque senão a gente não ia ter condições de entrar. E o cursinho popular, ele me ajuda a formular e entender que o meu lugar é no movimento negro, é ao lado das mulheres negras, e foi desse lugar que eu construí a minha militância e tenho cumprido essas tarefas que eu dialoguei, que eu falei aqui no começo, né? E muito como um chamado mesmo, assim, também para ocupação em movimento, mas também nesse momento histórico que a gente entende que os movimentos sociais precisam também ocupar com o seu projeto político a política institucional. Então, por isso também, né, para além de fazer a incidência e a luta aqui no território com as mulheres e homens da minha quebrada, é também ocupar esse espaço da política institucional para formular, né, o projeto, para formular e poder efetivar o projeto político de país que o movimento negro tem tido ao longo de mais de 100 anos da sua existência. Então, eu acho que esse lugar apresenta bem de onde eu sou, né, de que lugar eu sou de Sapopemba, sou da Fazenda da Juta, trampo com educação, fui educadora, orientadora socioeducativa, trabalhando na assistência social durante 3 anos, assim, muito intensos aqui no território, e sou militante e cumpro algumas tarefas militantes que são essenciais. E estudo ciências sociais na Universidade Federal de São Paulo, onde eu integro um grupo de pesquisa chamado Laroyer, que pesquisa culturas infantis e pedagogias decoloniais. E a minha pesquisa tem sido muito intensificada na área da ciência política, no estudo de estado de exceção e como o movimento negro tem respondido ao estado de exceção. É isso. Muito bom, muito obrigada, Débora. Acho que foi muito boa essa primeira rodada. Vocês foram super econômicas no tempo. Então, vou convidar a turma para colocar aí perguntas também no chat e comentários, porque acho que a gente vai ter bastante tempo para dialogar. A minha segunda rodada, eu acho que de certa forma vocês já adiantaram, né? Porque a ideia era um pouco assim, mas eu vou colocar e aí vocês reagem a partir do que eu trouxer. A ideia era um pouco pensar o primeiro momento desse encontro com a política e o momento de hoje, assim. Mas, de uma certa forma, no momento em que vocês se apresentaram, vocês já trouxeram vários elementos, mas vou colocar aqui para a Bia, para a Alana e para a Débora refletirem, e também perguntar um pouco mais especificamente sobre as causas, que eu acho que também vocês já começaram a falar, mas que causas hoje mobilizam mais vocês, abrir um pouco essa conversa um pouco mais a partir do que vocês trouxeram no primeiro momento. E acho que já tenho coisas para ler ali no chat, então passo a palavra para a Bia. Bia. Pensando um pouco assim de como está a minha trajetória hoje, como eu vejo a política hoje, eu vejo de olhos totalmente diferentes. Eu sinto que passar por esse processo foi muito desafiador para mim, porque eu tive que me abrir a um novo mundo e me abrir a não admitir que eu não sabia de nada e passar por esse processo onde eu ia errar, mas eu ia aprender, então isso foi muito bom para mim. E ouvir de todos os lugares também foi muito bom, eu aprendi isso. E passando também essa questão onde o meu maior desafio foi levar as meninas do meu coletivo a se desafiarem a escrever essa lei,
me teve que passar por um processo também pessoal meu, onde eu tinha que me ver capaz disso. Acho que por muito tempo a gente vê, principalmente nós mulheres, principalmente jovens, e quando a gente mora em comunidades tipo a Zona Norte do Rio de Janeiro, muitas dessas meninas não se viam na política em nenhum momento, não se viam próximos disso, de diálogos próximos a isso, e não se viam muito capazes de terem alguma voz para fazer algum impacto aqui na cidade ou no estado, que foi o que aconteceu. Então, foi um processo de eu ver que eu tinha esse poder e eu deveria me desafiar e que eu era muito, que eu tinha essa capacidade. Então, eu tive que aprender, aceitar e passar isso para elas. E mesmo eu duvidando um pouco de mim, quando eu via que elas se duvidavam delas mesmas, eu tinha que trazer isso para elas e falar: não, não duvide disso mesmo, vamos juntos, vamos pegar uma na mão da outra, vamos fazer juntos. E acho que foi de pouquinho em pouquinho que isso acabou conectando a gente com um projeto social. Ele fuma o cigarro eletrônico dele e deixa. A gente foi se abrindo uma com a outra e vendo como às vezes a gente se sentia vulnerável, como a gente podia potencializar isso numa na outra, e nos aproximou muito. Então, acho que o meu projeto social ele se fortaleceu muito depois dessa conversa franca que a gente teve uma com a outra e de aceitar um desafio como esse. E eu sinto que a partir desse momento minha vida realmente mudou, eu acabei cada vez mais me jogando dentro de outros movimentos sociais, também dentro da faculdade, porque aí eu falei, cara, agora eu consigo mudar o mundo. Agora eu me vejo capaz de tudo. Então eu estou agora na faculdade, eu não podia mudar a realidade de quando eu estudava no colégio militar. Aquilo era um pouco mais complicado, mas agora que eu estou na faculdade, existe essa possibilidade? Eu quero essa possibilidade para mim. Então, nos últimos, acho que um ano e meio que eu estou dentro da faculdade, eu me envolvi com movimentos estudantis. Eu quis aprender mais também sobre várias outras correntes de pensamentos, principalmente do socialismo, que eu quis trazer isso mais para a minha vivência, porque foi algo muito defasado que eu tive no meu ensino médio, que todo o aprendizado que eu tive não era completo devido ao conhecimento que o colégio me passava. Então, cada vez mais eu queria ter cursos de formações que os movimentos sociais traziam isso para a gente. E isso foi crescendo dentro de mim e agora eu sinto que toda vez que eu adentrar um novo espaço, eu vou querer me encontrar com outras pessoas que também querem mudar esse espaço que a gente está adentrando. Então, é isso que eu trago para mim e uma filosofia que eu vou carregar para a vida. Antes de passar para a Lana, Bia, eu queria te pedir para você explicar um pouco mais o seu movimento, porque eu acho que a maioria das pessoas não conhece tanto, assim. Conta para a gente um pouco mais. Perdão. Então, o Grow Up, ele é um movimento global com essa ideia de igualdade de gênero, de empoderar as meninas, e o meu se chama Grow Up Rosa Soares, que atua especificamente na Zona Norte do Rio de Janeiro. Existem outros clubes Grow Ups ao redor do Brasil, mas o meu é como se fosse um núcleo chamado Grow Up Rosa Soares, e principalmente porque a Elza Soares, ela fala muito com a história aqui do Zona Norte, tudo que ela passou na vida dela e como ela conseguiu ser a mulher que ela foi. Infelizmente ela faleceu no passado, mas a mulher que ela se tornou foi uma inspiração muito grande para a gente homenagear ela no nosso nome. Então a gente traz muito da história dela para as meninas no nosso clube, a gente estuda muito a história dela para transmitir um pouco disso, e a gente atuou nessa questão da política de leis de absorventes, que ficou muito falado ano passado, também teve essa questão do veto do Bolsonaro. A gente estava mobilizando, a gente estava falando com outros clubes groups ao redor do Brasil para que outras meninas se mobilizassem, fizessem suas leis ao redor do Brasil. Então, teve uma crescente de leis que tratassem da pobreza menstrual. Então, foi também por uma mobilização das meninas aqui do Grupo dos Soares para exportar isso do Rio de Janeiro para os outros estados e outras cidades.
E a gente também faz essas ações locais nas comunidades, porque a Zona Norte é uma das áreas onde tem mais comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente conversa com as meninas e a gente escolhe uma das comunidades que elas moram e a gente vê o que a gente pode atuar dentro daquela comunidade na questão da igualdade de gênero. Então, a gente já deu aulas de educação sexual para as mães e meninos da comunidade. A gente já fez a arrecadação de absorventes de pano, a gente ia batendo de porta em porta e distribuindo esses absorventes para as mães, explicando como é que usavam absorventes de pano e como isso poderia ajudar na vida delas e como isso poderia reduzir custos. A gente já fez várias rodas de autoestima para aquelas mulheres da comunidade, porque às vezes é algo que também é defasado no dia a dia, de se falar sobre autoestima e outras formas de autoestima, não a autoestima tipo assim, fazer uma skincare, não, uma autoestima mais pessoal, uma autoestima mais de viver com algo, por exemplo, se exercitar e como isso pode melhorar sua autoestima, não essa autoestima mainstream, skincare, fofinha. A gente queria trazer outras abordagens para essas mulheres. Então, a gente atua com várias coisas da questão da igualdade de gênero. A gente elenca um tema e trabalha ele dentro da comunidade e também vê outras formas que a gente pode trabalhar e atuar ali dentro da Zona Norte como um todo também. Obrigada, Bia. Alana. Então, fiquei pensando nessa pergunta, né? O que é política para você? Eu fiquei, enfim, super mobilizada também. É sempre difícil encontrar essa definição, né? Mas eu acho que hoje, para mim, eu definiria a ação política, né? Assim, a partir também de dois vetores, né? Assim, de dois lugares, assim, que eu acho que tem esse lugar de pensar coletivamente como a gente se opõe aos poderes, né? Aos poderes constituídos, né? Esses que estão aí há 5 séculos, enfim, nos governando, nos expropriando e etc. Então, acho que eu acho que isso também tem muito a ver com parte importante da minha militância hoje, né? Assim, hoje eu faço parte, enfim, por exemplo, da militância do abolicionismo penal, né? Que eu acho que o feminismo dentro do abolicionismo penal é uma, enfim, né, uma relação necessária, importante, que faz que tem feito formulações e lutas muito importantes sobre o papel, enfim, da polícia, da violência de Estado no Brasil, da imaginação carcerária, né, da prisão. Então, eu acho que é um lugar bastante importante para mim, né? Então, e essa oposição ao poder, isso que é interessante também, né? Ela não precisa ser uma oposição, não precisa ser necessariamente um combate frontal, né? Eu acho que essa é uma formulação que também que os feminismos têm proposto, né? E têm amadurecido bastante. Então, existem muitas formas da gente se opor aos poderes, né? Enfim, muitas esquivas, né? Muitas formas de dissidência que tem a ver também com de fato, a gente pensar nesse combate com cuidado, né? Cuidado com os nossos, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E um outro movimento, né? Acho que primeiro esse movimento de oposição, né? Mas acho que um segundo movimento que eu definiria também, que é pensar como a gente sustenta coletivamente as nossas desobediências, né? Ou seja, que tem a ver com essa política do cotidiano, do dia a dia, né? Ou seja, o dia seguinte depois da revolta, né? Quem vai fazer o café da manhã, né? Enfim, quem vai pensar como as pessoas estão, né? Como a gente pode conversar, como é que a gente pode pensar junto, experimentar junto infraestruturas de autonomia, né? Dos territórios, da terra, das nossas práticas de conhecimento. E eu acho que eu pensaria a partir desses dois movimentos, né? Que eu acho que também tem muito a ver essa pergunta com o meu interesse, minha militância também, enfim, interesse de pesquisa, que é pensar essa tradição da autonomia no Brasil, né, dos movimentos autônomos no Brasil. A autonomia é uma, enfim, né, também não tem uma definição precisa sobre isso. A gente pode pensar em muitas tradições, né, de autonomia
que pode passar desde de Palmares, né, passando por Canudos, passando pela tradição importante da década de 70 e 80 no Brasil, das comissões de fábrica, das SEBs, né, enfim. Eu acho que a gente tem fios interessantes aí para ser puxado para pensar autonomia, né? Na América Latina também, o que me marcou muito nesse final da década de 90 foi o zapatismo, né? A experiência do zapatismo que estavam propondo também no México, que eu acho que cada vez mais também o zapatismo tem formulado questões que têm muito a ver com o feminismo, né? Por exemplo, questionar a forma exército do zapatismo, que é um questionamento do feminismo dentro do zapatismo. E eu acho que tudo isso também conflui com essas perguntas, né, sobre como é que a gente pode se organizar desfazendo, dissolvendo, lutando contra os lugares de comando, né? Ou seja, como é que a gente pode pensar a luta coletiva quando a gente neutraliza essa polaridade onde tem alguém mandando e outras pessoas obedecendo, né? Então, essa autonomia, ela não quer dizer, não tem nada a ver com autonomias individuais, né? Enfim, com liberdades individuais, mas eu penso a autonomia como uma ecologia de interdependência, né, de sustentação do comum, né, onde a gente está o tempo todo muito atentos para as relações de poder que estão colocadas na nossa vida, nos nossos coletivos, nas nossas formas de organizar, né? Eu acho que um segundo elemento importante que essas lutas autônomas, né, vêm propondo, essas tradições autônomas vêm propondo no Brasil, né, é um pouco desfazer essa ideia de que a gente luta politicamente sempre para acumular para um futuro, né? A gente fica sempre acumulando para fazer alguma coisa, ou a revolução, ou tomar o Estado, ou tomar o poder, seja lá o que for, no futuro, né? Eu acho que o que propõe essa série de lutas autônomas é um pouco a gente pensar o que a gente pode fazer aqui e agora, né? Então, agora, por exemplo, eu tenho uma militância, uma relação muito legal com uma terra indígena na zona sul de São Paulo, a Tanandaporã, onde os nossos amigos Guarani-Mbiá desse território estão pensando em infraestruturas autônomas, né, que sustentem e fortaleçam aquele território. E são coisas muito concretas, são coisas muito práticas, né? Ou se a gente pensa também no feminismo, na pauta da legalização do aborto, que é uma pauta histórica muito importante para mim. O horizonte, óbvio, né, que a gente tem que seguir lutando pela legalização do aborto, para o aborto seguro e legal, mas a gente precisa também criar as nossas infraestruturas de cuidado para que mulheres possam decidir sobre a gravidez aqui e agora, né? Isso envolve práticas de conhecimento sobre substâncias, sobre cuidados, sobre o corpo, sobre escuta e etc., né? E por fim, né, eu acho que também um outro movimento que tem colocado questões também muito interessantes são os transfeminismos, né? Então, eu acho que tem uma formulação também importante sobre a autonomia do corpo, que está vindo desse lugar, que tem a ver com isso, né? Com práticas de conhecimento sobre substâncias, né? Assim, desfazer um pouco essa ideia de que o nosso corpo está pronto, né? Ou seja, isso é uma coisa muito comum tanto entre as filosofias indígenas quanto os transfeminismos, né? Nosso corpo está sempre se fazendo e a gente se faz também na relação com outros, né? Então, acho que para mim todos esses coletivos estão experimentando autonomias dessa forma. Agora, convidar a Débora para ocupar o centro dessa roda. Bom, estou pensando aqui, né, o que para mim hoje, o que é a política para mim hoje, como isso quais têm sido as centralidades. O antirracismo orienta toda a ação política do movimento que hoje eu integro, que é a Uniafro Brasil, que compõe a Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização com mais de 500 movimentos negros do país e que tem uma carta princípio, né? E que consegue descrever demandas históricas da população preta, periférica, indígena, LGBTQIAP+, e com deficiência, e é a partir desse lugar que hoje a gente tem orientado a nossa ação, tanto nos núcleos de base, mas também numa atuação de advocacy, fazendo incidência políticas em todos os espaços que para a gente são importantes e que são de tomada de decisão, né? Uma coisa que é muito fundamental, que é
pensando nas perspectivas do agora, o movimento negro, não é agora que o movimento negro tem ocupado a política institucional, Abdias do Nascimento traz esse lugar, a própria Lélia Gonzalez, que foram, Benedita da Silva e outras peças que foram fundamentais para a continuidade e levar o projeto político do movimento negro para dentro da atuação da política institucional, mas a gente tem ocupado esse espaço e agora ganhando muita força nessa discussão a partir de um espaço entendendo a ocupação da política institucional como uma tática, como um dos pontos da estratégia para a emancipação do nosso povo e não somente a ocupação por si só. E isso eu acho que orienta muita coisa do que a gente vem organizando, porque por vezes a gente coloca a disputa eleitoral e política como o fim do processo ou como o auge daquilo que a gente vai fazer enquanto processo revolucionário, né? A ocupada, né? A gente tem tido uma distorção muito séria e grave, né? Nunca se houve tanta evidência no debate e na discussão racial. E agora a gente tem vivenciado um processo assim muito crítico de discussão da representatividade. No entanto, né, o que historicamente o movimento negro tem indicado e se colocado na disposição, e falo isso porque atuo dentro dessa dimensão, é de que não é apenas um espaço de representatividade, mas sim de representação. Não tem como ocupar a política institucional sem essencialmente ocupá-la sobre a perspectiva e o projeto que esteja nesse lugar da emancipação e da luta pelo nosso povo, da luta concreta por comida na mesa, com o fim do racismo ambiental, porque quem vivencia todos os dias as catástrofes da enchente, da mineração, é a população ribeirinha, é a população favelada, e isso está ali na vida prática das pessoas, né? Às vezes a gente fala racismo ambiental, a gente acha que é uma coisa muito longe, mas está ali na dimensão prática. Então, hoje a nossa orientação tem sido muito esse lugar da Carta Princípio da Coalizão Negra por Direito e se colocado muito à disposição de ocupação do espaço da política institucional como parte da estratégia política para poder concretizar e fortalecer o projeto de vida que o movimento negro tem para esse país. Palavras que não são minhas, sim, da Sueli Carneiro, mas muito nesse lugar, assim, né? O movimento negro tem um projeto político de vida para a população preta, periférica e para o país inteiro, assim, né? Não tem, essencialmente, né? O mote da nossa Carta Manifesto também é: não há democracia enquanto houver racismo. Então, se racismo essencialmente estrutura todas as camadas dessa sociedade, é assim que é formada a sociabilidade brasileira, então é sobre esse cerne que a gente precisa, sobre esse mal que a gente precisa se orientar para a nossa construção e discussão política e formulação da tática. Então, acho que 2 pontos que para mim são cruciais como a gente tem se organizado para pensar um projeto coletivo e preto para o país, ocupando, né? A gente tem agora um lugar muito interessante, né? Uma plataforma construída pela Coalizão Negra por Direitos, que é o Quilombo no Parlamento. Então, tem uma série de candidaturas e candidatos que têm ligação e vida orgânica direta com os movimentos negros, com os movimentos periféricos de base indígena, para poder dizer assim, olha, não é somente sobre a representatividade. A nossa corporeidade nesses espaços de decisão, ela é muito importante, né? Fisicamente, nos olhar nesse espaço é muito fundamental, mas é fundamental que a gente eleja quem vai levar também a sério nas nossas câmaras o projeto político de emancipação do nosso povo, né? Não é à toa, porque aqui na cidade mesmo, falando sobre a experiência prática aqui da vida, nós temos vereadores, deputados que são negras e negros e que defende de maneira assídua o racismo, né, em vários aspectos, que defende políticas eugenistas, né, que defende o neoliberalismo como o melhor sistema econômico. Então, a gente está vivenciando esse momento agora, então é muito importante que a gente também esse debate tem colocado a gente na direção certa, sabe? Da onde não deixar vacilar, assim, como se orientar politicamente no momento histórico que a gente está vivendo, a partir de um lugar mais sóbrio, mais pé no chão, da ação direta, sem se desconectar
com os nossos movimentos de base e, ao mesmo tempo, entendendo essa importância, assim, achando fundamental a ocupação do espaço político, da política institucional, para levar, assim, como tática, para poder fazer chegar o nosso projeto político. Né? E projeto político, que eu fico repetindo aqui, tem a ver com um lugar onde a gente possa criar políticas públicas efetivas de combate ao racismo, de combate ao sexismo, de combate à LGBTQIA+, fobia, de combate ao capacitismo. Então, tem muito essa dimensão prática de como que a gente consegue construir, aqui no nosso caso da Mandata, né, uma cidade antirracista, colocando todas essas lutas que são fundamentais e históricas. Então, acho que dizer da nossa dimensão prática hoje de atuação é isso. Estamos muito bem orientados e organizados a partir da perspectiva do movimento negro, e a gente tem utilizado o espaço da política institucional como tática e estratégia para poder fazer chegar esse projeto político. Como uma das táticas, né? Porque é tão importante estar lá na Câmara Municipal quanto estar dando aula no cursinho aqui na Fazenda da Juta. Muito bom, muito bom. Nossa, tantas coisas, mas eu tenho que fazer a próxima rodada. E aí acho que eu ponho todo mundo no aquecimento para a gente fazer um grande debate aí com as nossas convidadas. E aí, essa última rodada, a gente queria falar um pouco mais sobre democracia. Acho que esse gancho aparece para nós a partir dessa pesquisa do IPEC, que eu contava para vocês mais no início, em que a gente tinha, assim, uma grande porcentagem de jovens que valorizava a democracia como um valor, assim, absoluto, e uma porcentagem que acha importante, mas acho que quase 30%, eu não vou lembrar dos números aqui, mas depois as pesquisas estão aí públicas, de gente que de jovens achando que a democracia é relevante, mas se pode abrir mão dela. E aí tem um contingente de 5% que acha que prefere outro regime como a ditadura, a monarquia, etc. Né? Que esse acho que preocupa menos, porque é um contingente muito pequeno, assim. Isso me leva um pouco a uma reflexão, assim, claro, né? Eu acho que a democracia é um valor absoluto para quem está aqui hoje nesse grupo, mas para que a gente quer a democracia, né? Então, é um pouco essa pergunta, assim, a gente precisa da democracia eu acho que a Débora também já antecipa algumas coisas, e como é que a gente se forma para a democracia? E aí eu acho que convoco a gente a pensar um pouco nos espaços de formação que existem nas escolas. Acho que vocês três têm algum momento na escola que acontece. É mais na escola como um espaço de convivência até do que na escola propriamente, a instituição, né? Mas a gente também não precisa ficar na escola, né? Acho que a Débora já conta uma experiência um pouco diferente de uma aproximação já bem jovem com um partido político e outras experiências. Então, como é que a gente pode se formar para essa democracia, né? Aí vou começar um pouco diferente, vou começar com você, Débora, posso? E aí a gente... Claro. E a gente faz uma inversão, Débora, Bia e Alana. Bom, primeiro é chamar bastante atenção, né, para a delicadeza desses dados, Lília, que eu acho que é fundamental e também nos orienta a pensar, assim, né, em que lugar que a gente tem dialogado de maneira efetiva com as nossas juventudes e poder falar e trocar ideia de uma maneira assim muito papo reto sobre o que é democracia e como ela é fundamental assim para diferentes aspectos da nossa existência, né, da nossa sobrevivência. Então acho que tem esse lugar. Uma coisa que eu acho que eu sempre gosto de chamar a atenção, principalmente quando a gente tem esse espaço de dialogar sobre o pensamento e as construções políticas da juventude, tem também, assim, e a ver nesse lugar desses espaços não escolares, é a gente considerar que existe construção e elaboração política em espaços que historicamente não são considerados políticos. Então, se a gente observa a organização do slam, dos saraus, das dubs, do baile funk, você também percebe que existe uma vivência prática política da juventude nesse espaço, e que a gente olha com um pouco de desdém para esse lugar.
sem aproveitar o que de politicamente esse espaço também pode fornecer, principalmente a capacidade de aglutinar jovens muito diversos em um único espaço, em prol de um espaço artístico, em prol de curtir, sabe? De ter direito a só ser feliz, escutar um som e dançar. E a gente tem desprezado historicamente esses espaços, né? Criminalizado eles, assassinado os nossos jovens que estão nesse espaço. Então, antes até mesmo de ter condições práticas e objetivas de discutir democracia com a nossa juventude, principalmente as nossas juventudes de quebrada, eu preciso garantir que esse menino se mantenha vivo o suficiente para estar dentro de um espaço como esse. E quando eu estou falando vivo, eu estou falando de alimentação, eu estou falando de acesso à escola. Os nossos meninos, nem no espaço escolar, se não for no espaço não escolar, formular esse processo, no espaço escolar aqui não vai ser, porque os nossos meninos são expulsos muito antes ele conseguir acessar, por vezes, o ensino médio. As nossas crianças negras, indígenas, sofrem com esse processo na primeira infância, onde elas são as crianças menos tocadas, onde elas são as crianças que menos recebem afeto, cuidado e atenção. Eles ganham marcas nas infâncias, chamado de o fulano bagunceiro, o fulano que não fica quieto, que não senta na cadeira e que sempre traz problema. E aí ele vai crescendo e ele passa por toda uma vida escolar onde ele é expulso do espaço escolar. Então, de fato, se não for em outro espaço que não seja escola, nessa conjuntura que a gente vivencia do que é a nossa escola pública, ele não vai ter mesmo, assim, outro espaço de discurso, de diálogo e de construção política, enfim, né? E eu acho que também a gente entender que esses espaços não tradicionais de construção política não é porque eles não formulam processos políticos como a gente tem acostumado a fazer dentro do processo militante e dentro da academia, que eles também não são legítimos e importantes para a construção da subjetividade daquela juventude, né? Então, eu acho que também a gente não querer ir lá levar a palavra da militância e da grande alfabetização política para a juventude nesses espaços, como se a gente estivesse sendo muito revolucionário, quando, na verdade, a gente está desprezando toda a criatividade e as técnicas de vivência e sobrevivência e de construção e reconstrução da própria subjetividade da juventude dentro dos territórios periféricos, né? Porque é isso, assim, a única presença demarcada do Estado dentro da quebrada é a polícia. A escola, por vezes, é a instituição que mais afasta a juventude negra e periférica do cuidado e desse espaço de acolhida, né? Os serviços de proteção básica ainda têm sido também um lugar de muita resistência. E aqui na cidade de São Paulo, especificamente, tem o nome de CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, CEDESP, CJs, que também são políticas que a gente precisa aprimorar, mas também tem garantido esse lugar muito importante, assim, de fortalecimento nesse contraturno, né? Eu acho que é impossível a gente falar de discussão qualificada de democracia sem a gente também, para essa juventude, entender que é o pior momento para ser jovem no Brasil. A gente está vivenciando agora a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, e uma PEC do teto de gastos que faz com que, na ponta, essencialmente, não tenha material para os serviços socioassistenciais. É isso que a PEC de gastos faz. Então, você tem uma juventude que não come e que está tendo mal súbito, que, na verdade, as pesquisas têm mostrado, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, que é o uso de lança-perfume. Então, assim, é uma série de várias questões que a gente precisa considerar no que a gente vai fortalecer junto à nossa juventude na discussão de democracia, porque existe... assim, né? Isso eu falo na discussão conceitual de democracia, porque se você olhar para a dimensão prática, a quebrada ela exerce assim de uma maneira muito forte os laços comunitários, coletivos, de troca, de cuidado. Como eu disse, assim, eu fui cuidada não só pela minha mãe, pela minha avó, eu fui cuidada por um território.
E isso é fundamental e tem sido ainda alguns dos mecanismos, né, das tecnologias que a quebrada tem se utilizado para sobreviver e para aguentar esse tranco, que nunca foi fácil, né? E a gente precisa dizer que nós tivemos avanços importantes e significativos no momento em que esse país teve gestões progressistas de Lula e Dilma, e a gente precisa dizer a importância disso. No entanto, isso também não deu conta de suprir as necessidades da vida prática e objetiva da juventude negra que continua morrendo. Onde a gente teve a polícia mais violenta da cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro, que é assassina, chacina mesmo, é chacina, é morte massiva. A gente faz números de morte da juventude negra como a gente faz números de guerra em países que se declaram em situação de guerra. Então, eu fico pensando, como considerar todos esses elementos quando a gente vai construir um debate qualificado sobre democracia com a nossa juventude? Porque existem valores democráticos na troca na quebrada. Tem um tipo de baile, de dancing hall, que se chama dub, nos territórios. E quando você vai ler a descrição e o chamamento para o baile, está escrito assim: proibido pichar o entorno ou mijar na frente da casa dos moradores. Aqui, todas as minas e as monas precisam ser respeitadas. E está acontecendo na quebrada. Se isso não é um exercício prático de construir um espaço democrático e de fortalecimento, eu não sei o que é. Então, acho que tem algumas dimensões importantes da gente considerar que tem sido a constância da vida das nossas juventudes, sempre no plural, para dizer que ela é diversa, que ela é plural, que ela ocupa diferentes lugares, e que também, e que aqui eu estou dizendo vários elementos da juventude periférica, mas também de elementos que me faltam até de uma juventude do campo, que já é uma outra dimensão da vida, sabe? E que a gente precisa entender essas especificidades, fortalecer as potencialidades que elas já trazem, porque se essa galera está vivendo, ou minimamente chegando à vida adulta, alguns chegando à vida adulta, é porque eles criaram mecanismos de sobrevivência e têm se utilizado desses espaços para vivenciar sua subjetividade de uma maneira com menos dor, com menos sofrimento, que é o que o Estado já tem produzido, né? E a gente tem chamado de democracia para eles, né? Então, eu acho que essas coisas que eu não tenho resposta, mas eu acho que essas coisas me provocam muito para pensar assim, um debate qualificado e consegue fortalecer essas dimensões produzidas pela própria juventude como espaços também legítimos da discussão política, né? Como espaços também que são fortalecidos e que a gente não tem que alfabetizar ninguém politicamente sobre as nossas concepções, mas que há sim a possibilidade de potencializar aquilo que é feito e considerar, sabe? Considerar que assim existe vida pensante dentro dos territórios periféricos. Existe também, na dimensão e na vida prática das pessoas, noções de democracia e noções de coletividade, e que não necessariamente a organização em movimentos, como a gente, ao longo da nossa história, vivenciou, é o que é realmente a chave para a solução de tudo. Sempre que a gente tem alguém para dentro do movimento, a gente fica muito feliz. E isso nos ajuda a ter corpo e força para a luta. Mas não necessariamente os territórios vão se organizar a partir dessa dimensão. Apesar da gente achar que são muito importantes, mas nem sempre. Então, eu acho que a gente pode considerar que existem, sim, assim, mesmo dentro dessa fragilidade dos dados, que existe, eu não tenho dúvida que existem essas percepções, elas podem ter outros nomes, elas podem ter outros símbolos, e a gente também tem que ter muita disposição para poder ler esses códigos e se colocar à disposição, sabe, para ter troca sincera e potencializar as coisas que estão sendo feitas e discutidas, assim. É isso. Muitas boas provocações. Obrigada, Débora. A gente vai voltar, eu acho, a muitas coisas que você trouxe. Eu queria passar para a Bia. E, Bia, o Fábio, não sei se você chegou a ver o comentário que ele fez para você, mas ele te parabenizou pelo relato e pela causa, e ele ficou com uma dúvida, ele queria saber mais sobre os desafios de financiamento e de manutenção aí do teu projeto.
Eu tinha visto a mensagem dele, posso responder agora e depois eu respondo e falo um pouco sobre a outra pergunta. Então, Fábio, isso foi uma das coisas, e ainda é uma das coisas que a gente se encontrou nessa situação, porque é um movimento de meninas jovens. A gente tem meninas de 14 a 21 anos. Então, a gente tinha uma dificuldade de como, inicialmente, de aonde a gente ia ter verba para fazer nossos eventos, aonde a gente ia ter verba para poder também ajudar a capacitar as nossas próprias meninas. E a gente inicialmente pensava, será que a gente pede uma contribuição das próprias meninas que fazem parte do nosso projeto social, uma contribuição simbólica? Mas a gente via que isso era muito inviável, porque era muito fora da realidade delas. E a gente não tinha condições de pedir isso, então a gente deixava sempre para a comunidade externa que viu o nosso trabalho para que eles contribuíssem e dessem contribuições financeiras ou contribuições de arrecadações, então a gente deixava aberto para que eles doassem absorventes, para que a gente pudesse fazer distribuições também. E com o tempo a gente foi percebendo que a gente era muito inexperiente nessa questão assim, de editais e questão financeira. Então a gente foi percebendo que os projetos sociais ganham bolsas e você pode se candidatar a bolsas de editais tanto internacionais ou editais assim da própria cidade. Então, às vezes, a Prefeitura do Rio de Janeiro abria editais para alguns projetos específicos e pontuais, e a gente se inscrevia e a gente recebia essa bolsa. Então, foi a partir de a gente se entender como é que funcionava e como é que era esse autofinanciamento e como é que a gente conversava com outros projetos sociais para a gente entender também como eles faziam o rolê deles e como a gente ia fazer o nosso. E também a gente foi aprendendo que a gente pode ir atrás de empresas, então a gente passou a fazer parcerias. Então a gente não tem dinheiro para comprar um absorvente de pano, a gente não tem dinheiro para comprar. A gente também queria fazer doações de produtos de beleza para cabelos crespos específicos, para doar numa comunidade, a gente não tinha dinheiro para comprar isso. Então, o que a gente fazia? A gente ia até uma empresa, apresentava a nossa proposta e a gente recebia essas doações deles. E a gente notou que as empresas, quando a gente passava muito bem o que a gente queria fazer, a nossa proposta, eles abriam a gente conseguia montar essas parcerias e conseguir outras formas de a gente fazer as doações. Então, foi realmente aprendendo e o financiamento ele veio através de outras bolsas, de pessoas da comunidade externa e de empresas. E respondido sobre o que a Lilian tinha falado e muito sobre o que a Débora falou. A Débora falou muitas coisas muito boas. E uma das coisas que eu sinto que, conversando com as meninas, principalmente as mais jovens, dentro do meu projeto, essa questão da juventude agora e o que a gente vê para o futuro, como a gente se sente com o futuro. E principalmente nesse último governo, o pensar sobre o futuro é um pensar num futuro péssimo, é você encarar o seu futuro e olhar, tem alguma coisa boa que isso pode me oferecer? Cada vez mais as universidades públicas têm corte de verbas. A gente tem várias faculdades anunciando que nos próximos meses elas não têm dinheiro para funcionar. Então, como que alguém que está estudando no ensino médio, que está se desdobrando para poder fazer um cursinho, para fazer um pré-vestibular, para poder fazer para um dia ter pelo menos 24 horas para ele poder estudar, para finalmente entrar e conquistar o seu sonho de entrar numa universidade pública, e a universidade pública pode fechar daqui a 2 meses. Como que o jovem se sente hoje em dia no que está proposto para ele? O que está proposto para ele, no momento, não são boas coisas. E olhar para isso e realmente querer mudar, realmente tentar transformar esses sentimentos de negatividade e falar, agora é que eu preciso
ir para as ruas. É agora que eu preciso mobilizar as outras pessoas ao meu redor para que isso mude, porque se não for assim, vai ser com quem e vai ser quando. E acho que isso na fala da Débora me pegou muito e é uma coisa que eu tenho visto e conversando bastante com as meninas. E sobre essa questão também de se conversar sobre política e democracia, e a Lilian, você pontuou bem no início da pergunta, é sobre como a gente não aprende isso na escola de uma forma institucional, mas a gente aprende isso nas nossas vivências. É num grêmio estudantil, é numa conversa com outra pessoa, é num outro projeto social que você entra, que você vai acabando se descobrindo de outras formas. A escola é só um meio. Para o jovem, a escola é o dia a dia dela, é o espaço onde o jovem mais passa o tempo dele e onde vai ter todas as relações daquele jovem. Então, a escola é só o meio, mas não vai ser através do ensino institucional, vai ser acabar sendo das vivências daquele jovem, do que está ao redor dele, que isso pode trazer esses tópicos para ele. E eu sinto que às vezes precisa mudar um pouco. Uma das ações que eu fiz recentemente com o meu projeto social, a gente estava nessa questão de votos, a gente teve um número, o STE, gente, calma aí, esqueci agora, me fugiu o órgão que vê a questão eleitoral. Eleitoral. Superior, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Perdão, troquei as siglas. Ele tinha dito que os jovens que tinham emitido os títulos de eleitor estavam baixíssimos numa questão de anos. Esse era um dos anos que tinha a menor porcentagem de jovens que tinham tirado o seu título de eleitor. E aí a comunidade Grow Up, o nosso clube também aqui no Rio de Janeiro, quis tentar mudar essa realidade e falar, não, a gente vai trazer os jovens a pelo menos tirarem o seu título de eleitor a partir dos 16 anos. Então, a gente foi, acho que umas 4 escolas, a gente foi tanto em escolas privadas e em escolas públicas, conversar com os jovens sobre isso e ajudar eles a como tirar o título de eleitor. E era muito discrepante quando você conversava sobre eles, essa questão de eles não saberem o que era um título de eleitor, e a gente tinha que trazer isso e também trazer a importância do voto, né? Porque não adianta eu tirar o título de eleitor para uma pessoa e o que ele faz com aquilo? Ele precisa saber que aquilo é uma ferramenta. Então, a gente tinha também que passar por esse processo. E quando a gente queria abordar uma escola, a gente tinha que bater muito de frente com a direção e falar, olha, a gente quer falar com os seus jovens. A gente quer trazer isso para o dia a dia dos seus jovens. A gente quer pegar um momento da sua aula que você pare de falar só um pouquinho, sei lá, sobre matemática e física, 2 minutos, e a gente vai falar com eles sobre um título e como isso é importante, que os prazos estão chegando, vai acabar o prazo, e a gente quer que seus jovens tirem a partir de 16 anos. Então, a gente tinha esses debates de frente com as diretorias das escolas. Algumas eram mais fáceis, algumas eram mais difíceis, e a gente conseguiu entrar em 4 escolas e trazer isso para a realidade deles. Foi um sucesso essa campanha que a gente fez, ela se chama Seu Voto Importa. Ainda está acontecendo, caso alguém queira saber mais, porque a nossa próxima missão também é trazer os jovens para votar, né? Não adianta realmente só o título de eleitor. E o Tribunal Eleitoral, ele disse que agora a gente realmente conseguiu aumentar o número de jovens. Foi uma campanha assim, histórica, não foi só a rede Grow Up, teve outras redes. Um outro movimento chamado Olha o Barulhinho, também o Nossas, que é uma outra rede também de mulheres, se mobilizaram nessa questão. E a gente continua nessa luta de também voltar a mais escolas e mobilizar esses jovens e trazer um pouco mais desse debate para o dia a dia, trazer isso um pouco mais, não que seja de uma forma de eles só saberem na convivência com os outros, mas que seja algo presente e institucionalizado essa conversa.
Muito bom, obrigada, Bia. Vou convidar a Lana para fechar essa rodada, e aí a gente abre para todo mundo dialogar conosco. Muito bom ouvir vocês, Débora, Bia. Eu acho que tem muitas questões aí, né? Eu não sei, eu não vi a pesquisa, Lília, mas eu não sei se é difícil defender essa democracia, né, que a gente tem hoje, né? Eu não sei qual seria a minha resposta, né? Porque uma democracia né, que foi capaz de produzir um fenômeno como, né, como o Bolsonaro, o bolsonarismo, né, uma democracia que aceita, né, níveis absurdos de violência racializada, né, de genocídio, de devastação, é muito difícil defender, né? Então, se você também é um jovem da periferia, está na quebrada, enfim, ou longe dos centros urbanos também, né, com todos os outros problemas, por exemplo, o tipo de violência que o agronegócio vem produzindo no Brasil, né, enfim, é difícil, né, é difícil defender. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem pistas importantes, assim, né? Acho que a Débora falou coisas bem legais, porque se a gente olha, né, para essa constelação de territórios e práticas, né, se a gente olha para terreiros, se a gente olha para ocupações, se a gente olha para quilombos, para aldeias, para islã, né, e um ciclo recente de lutas que teve no Brasil, por exemplo, a ocupação dos secundaristas nas escolas também, né? Todas essas formas, de certa forma, também foram experimentações democráticas, né? Assim, são experimentações democráticas, né? São democracia na prática, vamos dizer assim, né? E que formulam outras concepções, né? Do que é política, enfim, do que é viver bem, né? De como a gente se relaciona uns com os outros. Eu acho que por essa constelação de territórios e de práticas é que a gente vai conseguir um pouco investigar juntos, né, novos caminhos para uma democracia que seja uma democracia mais forte, né, assim, mais interessante. Então, eu penso muito, né, a democracia assim como essa obra em aberto, né, assim, é uma arquitetura em aberto, né, ela não tem fim também, ela nunca se completa, né. Mas eu acho que ela tem esse desafio, e a gente precisa se colocar esse desafio, que é pensar em projetos democráticos que fortaleçam, que sustentam, né, essas práticas democráticas que já existem, né, essas formas e esses territórios que já estão aí, que já estão intuindo coisas, né, que já estão experimentando coisas. Então, um movimento também que eu acho interessante para a gente pensar, né, que teve muito a ver com essa minha experiência da greve na escola, que teve a ver com a experiência essa recente das ocupações das escolas, e com várias outras experiências, né? Pensar um pouco a democracia como essa força na qual a gente muda, talvez, né, a nossa centralidade, né, assim, de práticas meramente estatais para aquilo do comum, né, para aquilo que é a produção do comum. Então, quando a gente fez a greve e a gente retornou para a escola, o que a gente estava produzindo era uma escola que não era mais a escola estatal, né? Era uma escola do comum, era uma escola das pessoas que vivem a escola, né? E os estudantes secundaristas também na ocupação estavam produzindo isso, né? Os sem-teto, quando fazem ocupação nos acampamentos, estão produzindo isso, né? Estão produzindo uma forma de existir, uma forma de se relacionar que não necessariamente é pública e estatal, mas é uma forma do comum, né? Enfim, a gente pode pegar vários outros exemplos, né? Então, eu acho que essa ideia do comum, para mim, é uma ideia muito interessante, muito importante, porque também é uma ideia muito em aberto, mas é uma ideia também da gente conseguir fortalecer essas vidas coletivas, esses territórios, essas práticas, esses conhecimentos, essas tecnologias, que, no fundo, estão produzindo democracia, né? E estão produzindo democracia por esse outro lugar, né? Se a gente olha também, por exemplo, para a relação que os povos indígenas ou quilombolas têm com o que a gente chama de natureza, né? Ou seja, é uma democracia que, inclusive, inclui outras espécies, né? Se a gente olha para os terreiros, é uma democracia que inclui outras entidades, né? Além das humanas, ou seja, a gente tem uma constelação, uma criação muito importante no Brasil, né? Nesses territórios, nesses lugares. O que a gente precisa é entender que essas formulações, elas são formulações que importam, né?
Então, acho que a Débora falou muito bem isso, que tem uma cultura, às vezes, também bastante autoritária de movimentos de esquerda, de organização de esquerda, que chegam nesses lugares um pouco querendo levar luz, né, a iluminação, enfim, querendo mostrar para as pessoas, né, o que é fazer política, o que é fazer democracia, sem nenhuma porosidade para entender que ali é um laboratório da democracia, né? E que, inclusive, essas pessoas só sobreviveram durante 5 séculos porque elas conseguiram fortalecer e construir um lugar para que insiste na vida, né? Então, acho que essa ideia do comum também tem muito a ver com uma insistência nessa vida coletiva, né? E eu acho que a gente precisa entender melhor, se aproximar dessas práticas e experimentar também com essas práticas. Muito bom, muito bom. Queria convidar todo mundo para entrar na conversa agora. E eu queria também dialogar com 3 coisas que vocês trouxeram que mexeram bastante comigo nessa noite, assim, né? Daí eu vou começar pela Lana. Eu acho que isso que você traz, que a Débora também trouxe, de certa forma, que a gente viveu nos últimos tempos muito rápido esvaziamento do significado da democracia, pelo menos da democracia institucional, né? A democracia política e da própria política também, né? Então, para mim, não é tão surpreendente a gente ter essa visão nos jovens, porque eles têm pouca história aí para comparar, né, com momentos anteriores e tudo. E eu acho que eu ainda fico assim com essa pergunta: para que a gente quer democracia? Eu acho que a gente precisa construir esse motivo, né? Porque é para produzir mais convergência, é para a gente estar junto de maneiras poderosas, estudar junto, criar junto, vencer dificuldades juntos, né? Se apoiar. Eu acho que assim, a gente tem um conteúdo institucional da democracia, não corresponde a esse conteúdo uma cultura democrática por causa de vários aspectos históricos. Acho que o principal tem a ver com uma história colonial e escravocrata, né? Então, quanto que a gente se reconhece como iguais e precisa da democracia, né? Porque acho que tem um pouco esse tema, assim, né? E aí eu gostei muito de uma coisa que a Bia trouxe, sobre as juventudes, que eu estou ainda pensando, Bia, mas um pouco assim que você falou, eu tenho que assumir que eu não sabia muita coisa, né? Assumir que a gente não sabe, mas ao mesmo tempo ter força e acreditar que o que a gente sabe é suficiente para a gente ocupar a política. Eu achei isso muito interessante e eu acho que isso, no fundo, vale para todos nós, né? Todos nós temos lugares de opacidade, que nós não enxergamos os problemas, e ainda assim a gente precisa ocupar a política. E a fala da Débora, acho que também me lembrou muito, no momento de planejamento desse curso, a gente fez várias escutas de parceiros do Instituto, e de jovens, e jovens militantes, e aí a Regilane, Marcelo, acho que eu nem contei isso para você, ela falou uma coisa que o Singer falava, que eu achei muito boa para dialogar com o que a Débora trouxe em relação a Débora e a Helena trouxeram, né, de conscientizar a juventude, iluminar a juventude, que ele falava, não sei se vou saber reproduzir como ela reproduziu, mas era alguma coisa assim, tudo aquilo que precisa ser doutrinado já perdeu a sua essência democrática. Quer dizer, não, a gente está dentro de uma impossibilidade de doutrinar quando a gente está falando de democracia, né? Então, achei bem bonito e bem oportuno trazer daquelas falas do Paul Singer muito singelas, mas que tem um poder, assim, de comunicação, de síntese muito fortes, né? E aí, não sei, a nossa turma está muito quieta hoje. Queria convidar o pessoal para falar, assim, até no chat vocês estão quietinhas, e a gente ainda tem 30 minutos aí. Cadê vocês? Eu vou abrir o microfone sem levantar a mão, porque a minha dificuldade de achar essa mãozinha é uma coisa infernal.
eu estou impressionada, impressionadíssima com essas meninas lindas, maravilhosas, ativistas, com suas origens, com suas palavras. Nossa, que é isso? Um monte de coisa que eu anotei aqui loucamente para poder depois saber o que é e do que se trata. É muito lindo. Então, assim, primeiro, antes de tudo, agradecer muito as falas, as questões. E aí eu fico pensando muito numa fala da Lana aqui, que ela falou assim, aí eu resolvi... Porque a primeira impressão que eu tive da Lana era muito da luta armada, assim, sabe? Aquela armada no sentido da revolucionária, assim. Depois ela falou, não, fui aprendendo a comer pelas beiradas, fui aprendendo que existe um espaço de construção desse movimento que é da paz, que é da negociação, que é um pouco do lugar comum. Depois você usou essa expressão de que a existência da vida coletiva no lugar comum, enquanto a discussão da democracia nesse espaço é importante, né? E aí fico pensando muito nessa questão do participar do movimento político, né? Se filiar a um partido e etc. Estar nessa democracia que justamente Lília está falando, e a Alana falou também que democracia é essa que a gente está vivendo, assim, né? Que é muito difícil, e o quanto falta para quem não está inserido nesse contexto da quebrada, vamos dizer assim, esta visão, né, do que se pode fazer e como se faz esses movimentos, né? E a Débora falava muito dessa criação da subjetividade, da criação da possibilidade, a Bia falava do empoderamento, né, dessas discussões das escolas, e eu achei, assim, na verdade não é uma pergunta direta, não, mas assim, eu achei muito importante a gente falar nesse espaço dessa questão do lugar comum, né? Queria entender um pouco mais a Alana, queria que ela falasse um pouco dessa coisa que ela falou da possibilidade de fazer esses movimentos dentro do cotidiano, e porque acho que é onde eu acho que realmente a gente precisa investir nisso, né? Mais do que acreditar em representatividade política, porque está realmente bastante complexo isso, né? Jorge, você quer falar? Sua vez. Sim, coisa boa, amei as intervenções e estou amando o curso. E por uma questão da minha inserção no movimento social, defesa dos direitos de crianças e adolescentes, a questão da intervenção na política de drogas. Eu represento uma associação científica não proibicionista, a ABRANDE, a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, e conforme eu fui escutando e ia pensando em perguntar para as jovens a respeito da desobediência civil, que é disso que se trata quando se fala em defesa de direitos de criança e adolescente, ou a questão da política de drogas, a gente está fazendo desobediência civil, o que não é fácil. Eu ontem escutei um colega de uma associação bastante séria de drogas dizer que nós, antiproibicionistas, estávamos criando uma hegemonia no Conselho Estadual de Drogas. E aí Fernandes, coisa mais boba, nós somos meia dúzia de pessoas num conselho majoritariamente de governo, e a sociedade civil presente faz esse papel de governo, as associações de comunidades terapêuticas e coisa e tal. E aí eu queria ouvir das nossas jovens essa questão afeta, em primeiro lugar, a desobediência civil, a essa ação direta.
E, nisso, essa posição na questão da política pública de drogas no Brasil, a questão da guerra às drogas, é disso que se trata, assassinato das juventudes negras periféricas, que é algo que, por exemplo, no município de São Paulo, todas as políticas são absolutamente territorializadas. Aí não, se você não mora aqui, você não pode ser atendido no sistema de saúde, no sistema da assistência social. Agora, é engraçado, a polícia de qualquer lugar entra e mata em qualquer lugar, não tem essa territorialização. Não, não. A polícia daqui vai matar só aqui, a polícia dali vai matar só lá. Então, eu queria poder ouvir das nossas jovens a respeito dessa posição política libertária que elas trazem com relação à política da guerra às drogas. Antes de passar para elas, acho que tem um comentário da Mirila. Mirila, você não quer abrir seu áudio e explicar um pouquinho mais? Você está falando que você se lembrou do Futuro Ancestral, da Tiúcia Ribeiro. Fala aí, você. Eu estava mais aqui reservada porque está tendo um pancadão já na praça aqui do lado, né? E aí acho que agora até parou, então vou aproveitar essa pausa. Nas falas, né, e Débora fala, e eu também sinto, e depois as outras convidadas também apresentaram essa coisa do que a gente já faz na vida, e depois quando vai estudando, sabe que isso tem nome, que é conceito, que tem estudo sobre isso, né, mas a gente já faz. E eu senti justamente isso, o quanto que nós já fazemos, e aí de povos originários, sobretudo, e que tem essa série, né, da Catiúcia, que chama Futuro Ancestral, e justamente esse movimento de resgate e como um apelo de sobrevivência da terra mesmo, né, desse... Mirila, desculpa, a gente não está te ouvindo. Não sei, e agora? Agora sim. Sim. Só para terminar isso mesmo, que já está com a corda no pescoço, tudo, recurso natural, e em algum momento vai realmente ter que ser necessário não só um posicionamento político ou uma alternativa, coisa mais cool, alguma coisa assim, né, nesse sentido, mas de necessidade mesmo, né, gritando, e aí desse retorno a uma sabedoria que pela colonização, por eurocentrada americana, nos colocou que não é nem sabedoria, nem importante, e que cada vez mais essa própria ciência centrada percebe a necessidade da sua descentralização para poder mesmo existir e sobreviver. Obrigada, Mirila. Acho que o Sérgio está com a mão levantada. Sua vez, Sérgio. Boa noite. Desculpa quando eu falei hoje, mas assim que eu entrei, eu estava com o microfone ligado e estava falando que meu filho foi um mal, desculpa. Sobre a fala das meninas, eu vou pedir permissão para ler um pequeno trecho de uma poesia, de uma música, na verdade, do Gonzaguinha, que hoje vocês fizeram isso em mim, e isso me fez muito bem. Do primeiro dia desse encontro, eu levantei uma questão. Eu perguntava onde é que nós, adultos, da minha geração, tínhamos errado, que eu estava vendo a pouca participação dos jovens. E aí teve todo um discurso de que tinha análise... Eu estudo letras, aí fiz análise de discurso, algumas pessoas falando que era uma geração velha, cobrando a nova. Eu fiquei assim, não, vou ficar mais calado na minha, porque acho que as pessoas não sabem nem quem eu sou com essa minha história, e talvez o meu discurso tenha gerado essa interpretação. Mas vamos voltar aqui o que ao ouvir a Lana, Débora e Bia me fizeram hoje. Então, vou citar Gonzaguinha, que diz assim: e vamos à luta. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada,
eu vou no bloco dessa mocidade, a Lana, a Débora, a Bia, vocês que estão aqui, que não está na saudade, que constrói a manhã desejada. Muito obrigado pela fala de vocês hoje. Gente, que legal. Não sei, acho que o Sérgio era o último inscrito. E se for assim, Tem a Juliana. Juliana. Você então, Juliana. Oi, não, eu tava com o emoji de bater palma, não tava com a... Ah, Tá bom. a interpretação dos signos aqui. Não, eu queria agradecer demais a Lana, a Débora e a Bia. E eu vou passar para vocês responderem o que vocês acharem que tem sentido também, assim, acho que a gente aqui levanta perguntas que também são para nós mesmos, né, então, e vamos ficar com elas um tempo ainda. Eu também queria dialogar com o que alguém trouxe agora, não estou lembrando quem foi, mas que perguntou um pouco mais para a Lana sobre o comum, né, e eu acho que tem esse tema para a gente pensar também nos próximos encontros, que é a democracia é um conceito que emerge num contexto muito específico de uma sociedade antiga, né, a democracia grega, e ela vai transmutar muitas vezes no sentido. Na democracia grega, ela significava uma participação direta da comunidade de homens, né, homens adultos, proprietários, mas tem um conteúdo, eu acho que às vezes a gente perde um pouco de vista, que eles eram uma cultura muito homogênea, assim, uma comunidade muito homogênea. E, bom, depois tem milhões de mudanças desse significado, até ele existir no nosso tempo com essa ambiguidade, né, de ser um modelo de governo, uma forma de governo, e, ao mesmo tempo, uma aspiração, uma vontade política de equidade, igualdade e de constituição de uma comunidade. Então, eu acho que quando eu ouço a Alana trazer essa palavra, esse conceito comum, para mim, muda um pouco a nossa ótica em relação à democracia, porque a gente pensa a democracia muito como um lugar de acesso a direitos, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao conhecimento, né? E aí, se a gente fizer uma virada e pensar que a democracia é um lugar de produzir o que é democrático, né? É um lugar que é de produzir essa comunidade, que essa comunidade não existe, ela não é homogênea, a gente não está numa sociedade homogênea como foram os gregos. Ao contrário, a gente está numa sociedade que, além de heterogênea, é super desigual. Como é que a gente, por meio da democracia, produz uma convergência, né, e se enxerga no mesmo mundo, assim, um mundo que, inclusive, está sob ameaça de terminar, né? Então, para mim, a pergunta da Cândida, foi a Cândida que fez essa pergunta, junto com algumas coisas que vocês todas trouxeram, me faz essa reflexão, e com isso eu passo para vocês três. Não sei, quem quiser começar de vocês, deixar vocês livres agora, para fazer os seus últimos comentários, responder as perguntas que acharem interessante, comentar outras coisas, e já fazer a sua fala de despedida, que são 8:50. Só uma coisinha, Liliana. Eu acho que essa homogeneidade dos gregos, ela é fruto de um historicismo de século XIX. A sociedade grega era profundamente diversa, contraditória, com grandes enfrentamentos. Agora, o historicismo alemão, o historicismo francês, inglês, deu esse ar de gregos, em primeiro lugar, com séculos estagnados, assim, com séculos que, como se no século IV enfim, ou se do século III ao século IV, enfim, antes de Cristo, tivesse sido tudo igual. Tudo igual é como essa historiografia produziu essa
representação de sociedade e daquilo que eles sonharam ter sido uma democracia. Então, por exemplo, quando você pega Hannah Arendt, opa, essa democracia grega é outra coisa. Esse poder político romano é outra coisa. É só uma pitada de pimenta aí nessa questão. Beijo Tá grande. bom, Jorge, mas não estou me baseando nos alemães, estou me baseando no Finley, mas depois a gente continua essa conversa, vamos abrir para as nossas convidadas. Quem de vocês três quer abrir a rodada? Vocês estão quietas também. Eu posso ir. Vai lá. Bom, também eu acho que é isso, né? Foram questões super generosas, não tem muito o que responder, mas fiquei muito lisonjeada, Cândido, de você ter me achado muito revolucionária, porque de fato eu sou. Mas eu acho que o que tem em jogo, inclusive, é a gente disputar essa imaginação da revolução, né? Assim, eu acho que a gente se perguntar, a hipótese revolucionária está colocada para a gente hoje, é real, né? E se sim, né, se a gente leva a sério essa hipótese revolucionária, que tipo de imaginação de revolução a gente está sonhando, experimentando, fazendo, construindo, né? Eu acho que e daí eu acho que tem duas concorrências assim, né, de imaginação revolucionária. Assim, a primeira é essa ideia de que pode acontecer uma grande ruptura, né, enfim, uma tomada do Estado, uma tomada do poder, e de repente no dia seguinte tudo vai ser lindo, maravilhoso, né, a gente vai chegar no comunismo, os problemas vão se resolver, né, uma imaginação insurrecional, mas que parte muito dessa ideia de uma quebra com o cotidiano também, né? Uma suspensão do cotidiano para produzir outra coisa. E tem uma outra ideia também, que é essa ideia do acúmulo de forças, né? Essa ideia de que a gente precisa ficar lá fazendo o nosso trabalho e acumulando, e quando a gente tiver uma maioria consolidada em um dia, em um sistema e tal, a gente vai conseguir tomar o Estado e fazer a revolução, né? Eu acho que essas duas imaginações foram as imaginações do século XX, né? Mais importantes. Mas eu acho que tem outras, né? Se a gente olha para a nossa realidade brasileira, latino-americana, né? Para as nossas experiências, que tem muito mais a ver, né, com esses aspectos comunais, né? Que tem muito mais a ver com territórios, que tem muito mais a ver com essa infraestrutura, que sustenta, inclusive, o cotidiano, né? Ou seja, não é uma ruptura com o cotidiano, né? O grande desafio é como a gente sustenta esse cotidiano com autonomia, com uma vida digna, com cuidado, etc. Né? Então, eu acho que a imaginação muda, né? Assim, ela sai dessa grande ruptura para a gente pensar, por exemplo, revolução com as cozinhas coletivas, né? O que significa, que prática é essa das cozinhas coletivas, por exemplo, né? O que significa você ter que fazer uma refeição com os elementos que estão disponíveis, né? Então, você não tem os elementos sempre desejados, né? Você precisa fazer uma comida com aquilo que tem. E, no entanto, as pessoas inventam, experimentam com aquilo que tem, né, hoje. Então, acho que é um pouco esse giro que a gente precisa fazer, né? E eu queria só comentar uma coisinha do Jorge também, né? Que essa coisa da desobediência, de fato, é muito importante, né? Assim, é muito importante desobedecer, né? É muito importante, e mais do que desobedecer, né? É muito importante que a gente consiga cumplicidades para as nossas desobediências, né? Porque ninguém desobedece sozinho também, né? Então a gente precisa ser cúmplice nas desobediências, a gente precisa cuidar das nossas desobediências. Eu acho que essa também é uma aposta importante. E por último, também uma questão que a Mirila, né, Mirila, que ela falou dessa ideia da catástrofe, não, do futuro ancestral, né, que é uma ideia muito legal, e a gente tem que pensar também que essa catástrofe que a gente vive hoje, ela também é ancestral, né? Ela foi inaugurada lá no colonialismo. Então, eu acho que tem um problema, né, que tem isso que você disse, né? A gente já está fazendo coisas, né? Os territórios estão fazendo coisas, as pessoas estão inventando coisas, mas, no entanto, a gente precisa acabar com algumas coisas também, né? Para a gente ter condições melhores de fazer as nossas coisas, né? Então, não tem jeito, assim, a polícia vai ter que acabar, né? Assim, a prisão vai ter que acabar, né? Porque sem a gente combater esses avanços, né,
dessas operações de violência militarizada que hoje está totalmente irrigada nos territórios, a gente não vai conseguir sustentar essas práticas, né? Então, por isso que é interessante a gente pensar num futuro ancestral, na catástrofe ancestral também, né? Que a gente está tendo que lidar, enfim, né? E tendo que imaginar saídas para ela até hoje. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Foi ótimo ver vocês. Enfim, foi ótimo estar com vocês. Muito legal o curso. Fiquei com vontade de vir em todas as sessões agora. Está convidada. A gente tem mais 2 ainda. Débora, quer você fazer as suas considerações finais? Claro, eu primeiro queria agradecer a Cândida, o Jorge, a Mirila e o Sérgio por poderem trazer essas contribuições, seus comentários, isso é muito importante e nos ajuda também a construir esse espaço de troca e de escuta e nos fortalece. Eu queria só poder falar um pouquinho das coisas que foram trazidas, né? O Jorge, ele fala sobre a desobediência e sobre o processo de discutir uma política antidrogas, né? Essencialmente, o movimento negro sempre construiu um debate muito a sério, né? Porque, na verdade, a política antidroga nesse país é uma política antinegro e a gente precisa assumir esse debate de uma maneira responsável e tratar a discussão antidrogas, principalmente sobre uma perspectiva de saúde menos judicialista e que principalmente pense em metodologias também, não é sobre tratar também sobre saúde e proferir internações compulsórias, é falar sobre um processo de redução de danos e de trabalhos que são muito sérios no campo dessa discussão e no que diz respeito a construir esse lugar das desobediências, assim, como quando um homem negro chega à vida adulta, cara, ele foi muito desobediente. Na conjuntura que a gente está vivenciando, ele foi muito desobediente. Quando as pessoas na quebrada terminam o ensino médio, a gente foi desobediente. Quando a gente adentra, então, a universidade, meu amigo, isso foi, assim, grande parte do auge de várias desobediências, né? Porque nenhuma instituição organizada hoje se organizou, se pensou ou foi constituída para que as nossas corporeidades ocupassem esses espaços. Então, foi com muito amor e pé na porta que a gente adentrou esses lugares. Então, acho que é fundamental dizer, assim, a desobediência ela é uma constância da sobrevivência e da existência da nossa população preta, periférica, LGBTQIA+, com deficiência, indígena. A desobediência é força motriz. Assim como a Audre Lorde nos ajuda a elaborar a raiva, sabe? A raiva como um espaço impulsionador da vida, da luta e da construção de uma outra sociabilidade a partir dessas raivas que as dores provocadas pelo racismo, pelo sexismo e por outros problemas estruturais nos afetam diretamente. Então, eu acho que a desobediência ela é força motriz, assim como a raiva, e ela que tem garantido que os nossos territórios tenham sobrevivido muito tempo. Cara, a gente tem que entender que a política pensada para a população negra é que a gente ia desaparecer. Essa é a lógica eugenista, que a população negra iria desaparecer. Então, se não foi sobre uma perspectiva de muita desobediência, de muita luta, de resistência, e assim, né, às vezes a gente fala resistência como uma dimensão muito longe, muito subjetiva, e na verdade não, resistência é o terreiro, é o samba, são as dimensões que a gente está vivenciando e dando significado para poder viver, assim. Então, eu acho que a desobediência foi um espaço fundamental para a nossa vida e a gente jamais pode não discutir sobre a política de drogas nesse país sem dizer que esse Estado é um Estado genocida, racista e que fundamentalmente produz uma política a política antidrogas hoje nesse país ela é uma piada e ela é feita essencialmente para encarcerar e para matar homens negros.
homens negros, né? E mulheres negras, né? Porque a gente tem olhado para a população carcerária também nesse país e ela tem drasticamente aumentado sobre as mulheres negras, para encarcerar os nossos jovens, porque as fundações casas e as medidas socioeducativas estão lotadas da nossa juventude, preta e favelada. E a Mirila começou se desculpando na fala dela, falando sobre o território. Olha, o território tem som, gente. A quebrada tem som, tem carro, tem buzina, tem moto no grau, tem funk, tem música, e ela tá viva, assim. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, não se desculpe pelos sons dos territórios, porque é isso que dá identidade para eles, é a vida, né? Enfim, mas ela fala sobre esse movimento, né, de olhar para trás, a importância, né, desse lugar e traz o exemplo, né, da Catiúcia e da série que ela produz, e para mim lembra muito esse lugar que o movimento negro, né, que essa discussão diaspórica e de reconstrução, de uma perspectiva afrofuturista, de uma existência de uma sociabilidade negra para uma vida, né, enfim, de Sankofa, né, que é esse pássaro que olha para trás, que olha para a ancestralidade, para o que foi construído, mas retoma com renovado, com perspectiva outra, e consegue encarar a existência, sabe, ressignificar uma série de coisas, né? A gente vem ressignificando uma série de coisas enquanto população nesse país, né? A classe trabalhadora, assim como um todo, os negros e os não negros, os não indígenas, também têm vivenciado uma experiência de organização política e histórica e tem sobrevivido ao inferno, como bem lembrou assim, a música dos Racionais, que tem sido esse governo desde o golpe, né? A gente tem uma democracia, a gente falou tanto da democracia, né? E o quanto ela é frágil e super jovem no nosso país e que constantemente vem sendo atacada. A gente precisa falar sobre o avanço, né, das políticas neoliberais e como elas ganham roupagens bonitas, divertidas e adentram, assim, e os seus tentáculos são muito grandes, e inclusive, por vezes, toma de conta dos próprios discursos da nossa militância de esquerda. Então, é muito assustador. Então, a gente é um momento para ser vigilante e olhar para o passado, essencialmente, nos ajuda a manter os nossos pés, a nossa cabeça e a nossa tática e estratégia no lugar que precisa estar, né? Olhar para a nossa ancestralidade nos ajuda a pensar isso. E aí, maravilhosamente, Sérgio finaliza com essa música lindíssima. Eu sou suspeito para falar, porque no ágio dos 24 anos, eu acredito muito mesmo que a juventude ela é capaz. A gente precisa dizer também, não só sobre esse lugar, né, sobre essa ousadia que é típica da juventude, mas também dizer que a população, hoje a gente tem mais de 50 milhões de jovens na população brasileira e existe uma possibilidade real de a juventude mudar o curso das eleições esse ano. Então, isso é essencial da gente considerar na nossa discussão. Eu vou aproveitar essa finalização para divulgar coisas muito importantes que estão acontecendo no agora, gente. Ontem a gente participou do lançamento da plataforma Juventudes do Agora, onde a Uniafro Brasil e várias outras entidades foram conselheiras desse projeto, e é uma tentativa de organizar um plano nacional de juventude fomentado por diferentes agentes, e isso está rolando agora e vale muito a pena conhecer essa iniciativa, porque ela é uma tentativa de construir uma política contínua para a vida da juventude nesse país, sobre uma perspectivas antirracistas, antiproibicionistas, né, que faz um debate sério acerca da droga. Então, acho que vale muito a pena conhecer essa iniciativa. E a gente também, né, ter acesso às redes sociais. Eu gostaria muito de conhecer as demais companheiras, Bia e Alana. Muito obrigado por me proporcionar também a escuta de vocês, companheiras. Isso acrescenta muito na luta e nos faz ampliar os nossos horizontes de construção e do que é militância, inclusive, né? Porque existem diferentes perspectivas também de construção histórica das nossas militâncias e todas elas são fundamentais e importantes porque ela tem compromisso com o nosso povo,
assim, né? Nós não estamos no Twitter, nós estamos na vida real, contribuindo para a vida das pessoas e acreditando muito que é possível ter esperança, né? E eu acho que a música que o Sérgio traz, do Gonzaguinha, que eu gosto muito, inclusive, é a possibilidade de sonhar, porque até isso nos tiraram a oportunidade de sonhar. Então, essencialmente hoje, discutir a juventude, perspectivas de democracia, é primeiro resgatar a possibilidade do sonho, de esperançar. Muito obrigada, gente! Muito obrigada, Débora. E aí vou aproveitar e passar para a Bia rapidinho, para ela fazer os últimos comentários. Eu não vou, então, me alongar muito, já são 9 horas. Eu queria agradecer esse espaço e conhecer vocês, conhecer a Débora, conhecer a Alana, porque é muito bom a gente ouvir a história, né, de cada um e ter esse momento de compartilhar a trajetória. Isso ajuda a gente a ver também e trazer isso um pouco para as nossas vivências e trazer isso um pouco para as nossas atuações, para a nossa militância. Então, já fico pensando coisas que eu posso fazer dentro do meu projeto social, no que eu aprendi aqui, no que eu ouvi aqui, no que eu acabei refletindo. E só, então, para ser breve, eu vou pegar só a frase que o Sérgio falou sobre essa questão dessa diferença de gerações e vou ficar meio quieta aqui porque talvez não vou falar muito por causa dos jovens. E eu acho que foi quando a Lilian trouxe para mim sobre um pouco do curso e um pouco da proposta do evento de hoje. Eu fiquei animada exatamente por essa questão das gerações e da conversa das gerações. Eu falei muito para a Lilian, isso aqui é maravilhoso, porque eu quero ouvir mais sobre como que foi a militância de 30 anos atrás e como isso reflete na militância de agora. Eu quero aprender sobre isso, eu quero entender o que vocês podem passar para a gente, o que é muito importante, o que a gente pode passar para vocês. Porque eu acredito que a militância não acaba quando uma certa idade. A militância é até 40, 30, 40, 50, 60, continua. Então, você passar e as pessoas mais velhas passarem para a gente um pouco desse conhecimento é muito importante, e a gente passar o que a gente está aprendendo com as nossas vivências de agora, o que são as nossas pautas relevantes de agora, passar isso para vocês, para que vocês sejam os nossos aliados, e isso cada vez mais se construa e se unifique. Então, eu gostei muito de estar nesse espaço aqui, de aprender com vocês e de trazer um pouco da minha vida, do meu projeto para vocês também. E quero estar nas próximas aulas, porque aqui eu acho extremamente relevante. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, Bia. Muito obrigada, Débora. Vou agradecer publicamente a Alana, mas ela já precisou sair. E para a gente não se estender muito, deixar um abraço para todas e para todos. Dizer que a gente na quinta-feira continua as nossas conversas, os nossos debates, as nossas trocas. Beijão. Tchau, tchau. Não sei, Márcia, você quer falar alguma coisa? Antes de encerrar, por favor, assim, abrir a câmera para a gente, que, se possível, né, tirar um print da tela, pedir para a Jéssica fazer isso, fazendo justamente assim, com amor e com o pé na porta. Adorei essa expressão, Débora. Vou usar. Mais uma vez agradeço. É de um espaço chamado Ocupa Política, assim, uma organização chamada Ocupa Política. Muito amor e pé na porta para a construção política. Então, quero agradecer muito a você, Débora, a Bia, a Alana, que já foi. Vocês estão super convidadas a integrar o Instituto, a estar sempre com a gente. E é isso, né? A fala de vocês foi muito forte, muito impactante, cada um com o seu tom, com a sua modulação, mas muito poderosas. Então, que estejam junto com a gente. Obrigado, gente. Boa noite, boa semana. Um abraço.